O Frederico Afonso, especialista em direito internacional, está com a gente. Ele é advogado e vai participar conosco aqui deste Morning Show. Frederico, quero agradecê-lo pela presença, pelo tempo aqui para estar conosco. Quero te ouvir também sobre esse tema, a preocupação das autoridades, a fala do secretário Capelli. Óbvio, o PP faz uma descrição do momento, do cenário atual comparado com um ano atrás, praticamente, mas é necessário todo qualquer cuidado, né? Carlos, bom dia a todos, PP, delegado Palumbo, a Júlia. Vamos lá, né? Eu sou professor de direito constitucional há 25 anos e eu faço uma piada muito sem graça que lecionar direito constitucional nos últimos anos ficou um tanto quanto insalubre, porque a gente não consegue justificar uma série de questões emanadas, determinadas aí pela Corte Suprema. Não é lado A ou lado B. Se for técnico, se buscar a técnica, eu vejo com uma dificuldade enorme você tentar realmente apontar como atos, por exemplo, terroristas, os atos do dia 8 de janeiro. Eu encaixo, juridicamente falando, como atos de baderna, atos de vandalismo, atos de dano, crimes ao patrimônio, talvez até qualificados. O direito penal não é minha área, talvez aí o doutor Palumbo, como delegado de polícia, possa até me ajudar nisso, quando ali danifica um patrimônio mais histórico, um busto, uma obra de arte. Mas é muito complicado quando você tenta encaixar isso sobre a lei do terrorismo, sobre uma série de pessoas que nem foram denunciadas e continuam presas. Então não é um passar a mão na cabeça dos arruaceiros, dos criminosos, mas realmente querer enxergar isso como uma quebra de Estado da ordem democrática, todo mundo de férias, né? Então eu vou tomar o Supremo, é um prédio público, é simbólico, vazio. Tomar de que forma? Eu vou invadir o Palácio do Planalto. Então, assim, infelizmente o Estado brasileiro, ou o Estado de Direito brasileiro hoje, vive o que eu chamo de hermenêutica elástica criativa. Ou seja, eu pego a interpretação do direito e vou esticando até onde chega ao meu alcance. É mais ou menos para quem jogou futebol na várzea, que o mando de campo, o time mandante, só acaba quando ele empatar. É 45 por quanto for, 50, 55, 60, enquanto não empatar, o juiz de futebol, ali o árbitro pressionado, ele não vai acabar o jogo. Então eu tenho ressalvas. Eu tenho ressalvas, por exemplo, dessa data ser comemorada como uma retroalimentação, né? Então, assim, eu vejo muitos desvios sob o devido processo legal, mas muitos. A própria OAB aqui tem sido aviltada, tem sido vítima de chacota, muitas vezes aí, por ministros da Corte Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, uma série de questões, quando há esse tipo de pleito, por exemplo, para fazer sustentação oral, ou até mesmo na Suprema Corte. Então, eu vejo de uma forma muito desproporcional o que está acontecendo neste último ano, no tocante ao 8 de janeiro. Deixa eu sair da visão... Peraí, repete, Lari, perdão. 11 horas e 40 minutos, uma pausa rápida novamente para você que nos acompanha pela rede de rádios. A gente volta em 2 minutinhos. Vou sair da análise da condução do caso feita aqui brilhantemente pelo Frederico e vou pular para o exercício de futurologia lá com a Júlia, que está mais pertinho de tudo que está acontecendo. O que a gente pode esperar, na tua visão, Júlia, desta próxima semana,
à medida em que se aproxima da data e o encontro das autoridades. Evidentemente, é um dia 8 diferente do que foi o dia 8 do ano passado, por várias razões, entre elas porque todas as autoridades estarão aí e haverá uma mobilização das forças de segurança e etc. Mas eu me refiro às manifestações mais gerais, não aquelas criminosas que envolvam a depredação de prédios públicos e coisa do gênero, mas a manifestações políticas que naturalmente aconteçam numa democracia. Há pessoas de um lado e de outro, não admitindo que haja pessoas contra a Constituição e contra as instituições, mas contra visões políticas que existam. O que a gente espera, portanto, do debate político nesta semana que se avizinha de uma data tão simbólica para o país como essa, o 8 de janeiro? Bom, primeiro eu quero destacar aqui o brilhantismo da fala do professor. Quando a gente se apega ao texto constitucional, a gente não deveria ter espaço para paixões políticas próprias, né? É o texto constitucional que deveria ser respeitado. Antes de responder a sua pergunta, eu quero deixar uma pergunta para o professor. Como que ele enxerga o Supremo julgar as pessoas do 8 de janeiro, considerando a prerrogativa de foro do artigo 102 da Constituição? Eu queria saber a opinião dele sobre isso. Mas respondendo a sua pergunta, hoje em Brasília existe um clima de medo. As pessoas têm medo de expressarem as suas opiniões, seja no WhatsApp, seja nas rodas de conversa, porque aqui em Brasília todo mundo se conhece. Aqui é uma cidade em que as pessoas têm sempre alguém em comum. Então, para que a sua opinião, né, como cidadão livre, chegue a uma autoridade e você venha a ser denunciado e ter problemas por causa da sua opinião, esse é um medo que circula na nossa cidade. Hoje, Brasília é uma cidade simplesmente mais triste. É nítido, as pessoas que acompanharam o que aconteceu têm muito medo hoje de se manifestarem, porque a esplanada dos ministérios, quantas vezes ela já foi palco para manifestações de esquerda e de direita. Na realidade, uma democracia sem que as pessoas se sintam livres para se manifestar não é uma democracia, né? É uma ditadura. Então, hoje as pessoas têm muito medo. E, por curiosidade, a Câmara Legislativa do Distrito Federal fechou a CPI para investigar a conduta dos agentes públicos no 8 de janeiro. Assim como o Congresso, né, também fez a CPMI. Pasmem, apenas 2 pessoas foram identificadas por essas CPIs como ali responsáveis pelo que aconteceu. Apenas 2 pessoas. Então, como que um cientista político decente tem que analisar isso? Tem muito o que ainda não foi conhecido. Muita coisa não foi revelada. E o medo que hoje se espalhou atrapalha muito no processo de se conhecer o que efetivamente aconteceu no 8 de janeiro. Então, não esperemos que o povo esteja nas ruas mais. É muito difícil. Em Brasília, não. Pode ser em São Paulo, pode ser no Rio de Janeiro. Mas as pessoas hoje temem muito participarem de qualquer manifestação, como era bastante comum aqui, e que essa manifestação acabe se tornando aquele quebra-quebra que infelizmente aconteceu, e muita gente que não queria ter participado daquilo foi pego ali no meio e aí teve a sua vida devassada. Então hoje as pessoas têm muito medo e acho que isso é péssimo para a nossa democracia, né? E é um risco também para o governo, né? Porque se você não consegue ter um termômetro do comportamento das pessoas, é difícil até de você fazer antecipação do comportamento delas nas eleições. Deixa eu pedir, primeiro deixa eu receber quem voltou a nos acompanhar pelo rádio e pedir a você, Júlia, que repita a sua pergunta ao Frederico para refrescar a memória de quem nos acompanha também e para que ele possa te responder. Professor Frederico, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, ele tem a competência de julgar originalmente certas pessoas, né? Uma competência definida na Constituição. As pessoas que foram julgadas pelo Supremo, essas pessoas que estavam envolvidas nas manifestações de 8 de janeiro, elas deveriam ter sido julgadas pelo Supremo ou elas deveriam ter tido seus processos remetidos para a Justiça Comum?
Então, Júlia, vamos lá. Eu volto um pouquinho da sua fala, o pessoal estava no intervalo da rádio. A questão do medo tem tudo a ver, né? Eu lembro de uma capa clássica da revista Veja entrevistando o saudoso Cazuza, e ele falou mais ou menos assim, que a agonia que precede a morte é pior que a própria morte. Nós vivemos hoje, sim, sob uma questão de medo, medo talvez até por um cancelamento, que sempre existiu na história, mas hoje ele é definido, e o medo até mesmo de você questionar essa questão, que tem relação direta com a hermenêutica elástica criativa do próprio Supremo. O Supremo, ele arrasta para si quem ele quer. O inquérito do fim do mundo, rotulado assim por um ex-ministro da sua corte, o Marco Aurélio de Mello, ele mesmo falava, é um inquérito que investiga tudo da forma como quiser, sem contraditório, com dificuldade às vistas, e ele vai arrastando. É uma agressão num aeroporto internacional, é a violação de uma conta do ex da primeira-dama. Então, tudo o Supremo pega para si, assim como os atos de 8 de janeiro, né? Assim como, por exemplo, não poderia ter prerrogativa de foro hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tudo traz para si. E como que a gente questiona? A gente vive o medo. Na sua fala aqui, eu estava lembrando que num grupo, batendo um papo, e eu questionando com outro advogado, o colega, eu falei, não, porque o AM e tal, e aí eu dei por mim que há muito tempo eu não escrevo o nome Alexandre de Moraes no WhatsApp. Eu escrevo AM. Depois eu falei assim, não, AM, mas está com medo de ser o quê? Não, não tem nada, estamos batendo um papo. Mas é um temor, é uma subcensura, há uma reverência, há um poder exacerbado por parte, sim, hoje, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós não temos mais liberdade, né? Eu sempre fui contra ligação por meio de WhatsApp, gosto de fazer a ligação por meio comum, já não faço mais. Não, por que você está ligando pelo WhatsApp? A pessoa vai saber. Então, assim, quer dizer que parece que a quebra, por exemplo, do sigilo telefônico, uma interceptação telefônica, pode acontecer agora, sem maiores motivos ou sem maiores razões dentro do devido processo legal. O Supremo extrapola e muito, né, as suas funções. Lecionar direito constitucional hoje virou um palco de guerra. Eu venho comentando recentemente, por causa da minha atuação dentro do direito internacional, desde a invasão da Rússia à Ucrânia, depois os ataques do grupo terrorista Hamas a Israel, mas eu venho nesse estado beligerante dentro da sala de aula em direito constitucional, porque o autor diz uma coisa, o mesmo autor numa palestra diz outra, e este mesmo autor, muitas vezes, na posição de ministro, ele diz algo completamente diferente. E aí a gente fala assim, o ministro não se lê, ele não lê a sua própria obra. Pois não. Deixa só para eu fechar esse bloco aqui, eu vi o PP que estava se coçando aqui na cadeira, e aí eu vou encerrar este tópico, já estou anunciando aqui. Desenha pro Felipe, para os meus amigos que eu vou fechar este tópico. Tem que desenhar pro Felipe. Para poder seguir adiante. PP, por favor. Não dá para analisar 8 de janeiro sem olhar para trás e ver a história do Brasil. O golpe de 64, por exemplo, ocorreu exatamente por conta de uma manifestação de empresário na véspera do golpe. Ou seja, poderia sim ter levado a efeito um golpe de Estado no Brasil no 8 de janeiro, quando você analisa o processo histórico do Brasil, não é? A ditadura militar do Brasil que ocorreu em 64 e antes tinha várias manifestações do Brasil todo, inclusive no Rio de Janeiro, né? Ou seja, não dá para você descolar o 8 de janeiro dessa realidade histórica. E outro ponto que eu queria colocar aqui, né, existe um conceito, um princípio constitucional, princípio de direito global, que é o contempt of the court, né, o princípio que toda corte constitucional tem o direito de se autodefender, não é? O Supremo Tribunal Federal foi vítima da invasão no 8 de janeiro. Então, por óbvio, ele tem que ter instrumento para se defender, para se autodefender. E esse é um conceito que tem no mundo todo. É um conceito civilizatório. Então, quando você analisa o 8 de janeiro e o processo que está no Supremo Tribunal Federal, você tem que analisar sob essa ótica. É a Suprema Corte se defendendo. Porque se ela não puder se defender e ter instrumentos claros de processar qualquer violação à sua estrutura, não vai ter Estado democrático de direito.
porque não tem Estado Democrático de Direito sem uma Suprema Corte forte, não é? Agora, o que eu discuto aqui é a questão anterior. O STF, apesar de ter a competência para julgar o 8 de janeiro, ele não tem estrutura. Ele não tem estrutura física, não tem estrutura para processar mais de 1.500 pessoas. Essa é uma outra questão. Agora, o que aconteceu no 8 de janeiro foi uma vergonha, sim. E quando você analisa historicamente, sabendo da história do Brasil, não dá para você achar que aquilo foi só um ato de vandalismo. Colocar a mesma pena para uma pessoa, por exemplo, que quebra uma janela de uma repartição pública. Não é muito mais grave do que isso. Atentado contra a democracia é um atentado muito grave e tem que ser rechaçado.